Pessoal, o podcast Fala Remígio teve um pequeno problema, né? Caiu o sinal, mas a gente está de volta para manter a mesma entrevista. O entrevistado hoje é o secretário de Obra e engenheiro, meu amigo Hélio, né? E aqui está presente também o secretário de Infraestrutura, Jossa Galvão, está aqui ao nosso lado também. E a gente vai fazer um bate-papo bem aberto, vamos falar sobre as obras da nossa cidade, né? E as que estão para ser concluídas, enfim, vamos levar um papo de total interesse daqueles que nos acompanham sempre no podcast Fala Remígio. Boa noite, Hélio, seja bem-vindo ao podcast Fala Remígio. Boa noite, Dedé, boa noite a todos que estão aqui no estúdio, a Josa Galvão, boa noite também a todos que estão nos escutando, né? Quero agradecer, que é muito importante, né? A gente está passando a informação e as pessoas estão escutando a verdade, né? Porque a gente tem compromisso com a verdade e é ela que vai orientar cada uma das nossas informações que serão passadas hoje aqui nessa noite e também as proposições que serão feitas, né? Porque a gente precisa dar esse feedback para a população. É muito importante, Hélio, a gente poder falar. Para isso foi criado o podcast Fala Remígio, a gente traz um espaço aberto e democrático. E a gente tem falado muito hoje, o pessoal comenta muito no sentido pavimentação, calçamento, como a gente tem feito um levantamento, muitas ruas receberam esse benefício. Acho que cerca, como você está fazendo uma estimativa, 250 ruas na cidade já foram calçadas e tem mais. Essa que fez o projeto do Pavimento Remígio 1 e como você disse, tem muito mais, né? Tem muito mais, Dedé. A gente está preparando para lançar o Pavimento Remígio, né, 2, porque a gente tem já praticamente 100% concluído do Pavimento Remígio 1. E, além disso, a gente fez mais algumas ruas que não estavam planejadas no Pavimento Remígio 1. Então, somando todas, a gente já tem aí em torno de 50 ruas já prontas e, assim, no momento atual a gente está terminando lá em Lagoa do Mato, a Manuel Monteiro, e também já estamos se deslocando aqui para fazer aquela pavimentação ali que conclui ali em cima na José Passos e na Celso Carneiro, aquela parte de cima onde chega os ônibus, onde chegam as pessoas para deixar as crianças lá na escola. E ali onde você vai entender a importância daquele calçadão na frente da escola Celso Carneiro e da creche, porque é o que o pessoal espera. Foi feita uma grande extensão de calçamento saindo do conjunto Dona Toinha, né, da Vila Francesa até lá. Então é muito boa essa notícia, você falar que a partir da semana que vem já dá início, que já foi feita a terraplanagem, né, Hélio? Aí vai dar início agora a parte de calçamento. Na verdade, Dedé, a gente deveria ter iniciado por lá, pela escola, exato, lá para cá. Só que quando a gente estava para iniciar, aquela área lá é do loteamento de seu Reginaldo, que faleceu, e quem toma conta é Fabrício. Certo. E aí a gente tinha algumas questões para resolver na planta. Certo. E por isso a gente, não tendo resolvido, não tendo solucionado ainda essas questões, a gente preferiu não parar o andamento da obra, né? Partir daquela parte lá do conjunto para baixo, e depois que a gente tivesse resolvido essa questão do loteamento, a gente tornou para fazer aquela parte de cima lá. Mas vai ficar vai coroar a obra, né? Vai dar condições para as pessoas irem e se locomoverem no sentido de ir e voltar da escola, de forma que não fique impossibilitado de ir no inverno. Né? Que é a parte principal, né? Porque é o que é mais esperado pelos pais, era aquela área que muita gente, dentro dos meus vídeos mesmo, o pessoal vê que quando chove, o pessoal sofre muito com aquela situação de lama, fio, pessoal de moto, de carro. Então, iniciando aquilo ali para concluir aquela área ali, vai trazer um benefício enorme, não só para aquele local, porque o calçamento, no caso, ele não vai se tornar, como eu sempre tenho dito aqui, não só o acesso do aluno, do pai e da mãe até lá, como também vai se tornar, de certa forma, para o conjunto Dona Toinha, uma área de lazer.
Claro. Entendeu? Com um calçadão daquele tamanho. Eu digo que a pavimentação de ruas, ela traz muitos bons frutos para as pessoas do lugar, né? Do logrador. Além da valorização do imóvel, né? Porque uma rua calçada traz valorização. Com certeza. Além também de trazer melhor mobilidade urbana, porque os calçamentos que a gente faz, modéstia à parte, a gente tem que dizer, né? São todos com rampas, são todos com sinalização. E a gente tem esse vem adotando também o sistema das calçadas, né? E as favorecendo. Exatamente, mas só pode ter rampa se tiver calçada, né? Exatamente. Rampa para acesso deficiente. Uhum. Às vezes, logo após a gente terminar, as pessoas já modificam, e é isso que eu queria alertar, para que as pessoas entendam que quando a gente está fazendo rampa, quando a gente está alargando as calçadas, a gente está fazendo isso para dar mobilidade, para que os pedestres possam caminhar no passeio, né? Eles não precisam estar no meio da rua. Tem muitas ruas que a gente vê por aí que a passarela é pequena, o passeio é pequeno e ainda, além de ser pequeno, as pessoas vão acomodando para a entrada dos seus carros, nas suas residências e de certa forma vai dificultando a passagem do idoso, a passagem de uma pessoa que tem deficiência. E aí a gente pede encarecidamente para que as pessoas tenham esse cuidado, tá entendendo? Porque às vezes a gente hoje é jovem, mas a gente vai ficar idoso um dia, né? A gente pode não chegar a ser um dia cadeirante, mas pode acontecer um acidente e a gente pode ficar. E para as pessoas que já são, é importante que elas também tenham como se mover dentro da cidade. E por isso a gente pede encarecidamente que as pessoas olhem com atenção para que mantenham as vias quando a gente fizer os passeios com mobilidade. Como uma coisa puxa a outra, né? Diante de tudo, porque antes de qualquer coisa não pode haver calçamento se não houver esgotamento sanitário. Não é verdade? Que é para poder trazer, eu acho que é uma das coisas mais importantes que chega a contribuir em todas as outras secretarias, principalmente dentro da área de saúde, né? Porque previne, o esgotamento sanitário é uma prevenção, não é isso? Aí no caso, como é que está o andamento e o quanto vocês já conseguiram fazer de esgotamento sanitário dentro da cidade? Dedé, essa questão do saneamento básico, ela é muito importante. Eu digo que, assim, a gente consegue, com o saneamento básico, economizar, né, em vários sentidos. Primeiro, a gente deixa de ter vetores, né? Porque se a gente tem o esgotamento a céu aberto, os vetores que provocam doenças vão estar ali atuando. E essas doenças vai provocar custo para a nossa saúde. Com certeza. E a saúde do município é quem vai arcar, né? Porque as pessoas mais carentes vão procurar a saúde do município. Então, a partir do momento que a gente tem esse trabalho de fazer o esgotamento, de trabalhar o saneamento básico na cidade de Remígio, como a gente está trabalhando, arduamente, sem dia, sem noite, né? Sem hora para parar, mas com os recursos também escassos, porque como você falou aí, que era até uma das suas indagações ainda agora, que a gente tinha no plano, procurar ajudas e recursos do Estado para trabalhar esse recursos federais, né? Exatamente. Federais, mas eu digo a você que o recurso que a gente está usando para fazer quase que 1 quilômetro de saneamento básico dentro da nossa cidade, né? 8 quilômetros. No geral, tem o caso 8 quilômetros de esgotamento sanitário concluído. E aí esse recurso todo próprio. Certo. É recurso próprio do município. Não tendo vindo R$1 do Estado nem da federal. Nem da União, né? Saneamento básico, o recurso é genuinamente do município. Tá aqui Josa, que não deixa eu mentir, todo o recurso que a gente está utilizando para fazer as máquinas, os tubos, a nossa fábrica, né, de pré-moldado, as nossas compras de tubos de PVC para colocar os trabalhadores. Todos de 200?
200, 150? PVC 200, 150, né? Mas agora quando vem a manilha. Quando a maior, manilha, né? Manilha, exatamente. Eu digo até a ele que às vezes ele é um trecho que nem precisava ser de 600 e ele coloca lá de 600, igual vocês estão resolvendo um problema pequeno com uma arma grande. Ou seja, a gente tem segurança, muita segurança na nossa rede. E fazendo um trabalho para ficar a mais do que necessitaria. A gente entra dentro desse contexto porque vem o pavimento Remígio 2 que está sendo planejado, então tem muitas perguntas às vezes que fica como Vanderlei na Rua José de Adalto, porque você fez a conclusão Roberto, né? E fez a conclusão aqui embaixo, está faltando só aquele pedaço. Aí, Dedé, quando for fazer a entrevista com o pessoal da infraestrutura e o secretário de obra, faça essa pergunta, se essas travessas aqui no bairro São Judas Tadeu, ali onde foi esse calçamento que ligou a Rosa de Jesus até o São Judas, então, bom, ouvindo o secretário também, então, não só ele como Josa, que serão feitas, olhe bem, Madrinha Chiquinha, o pessoal que está ouvindo, que vai entrar no pavimento Remígio 2, né? A gente pretende fazer um pavimento Remígio 2 tão grandioso quanto foi o pavimento Remígio 1, né? Porque se você prestar bem atenção, nenhum. Eu tive nos governos aí, diante da minha Pedrinho, tive no governo de Chió, tive no governo de Cláudio, não porque eu pedi emprego a nenhum deles, eles que me chamaram para trabalhar. E graças a Deus eu correspondi às expectativas de cada um. E eu sei que cada um tem a sua pauta, eu não vou aqui me alongar nisso, mas eu quero dizer que quem fez mais pavimentação em Remígio, dando de cambão, de 2-1, 3-1, dando de goleada, foi o prefeito André. Com o pavimento Remígio e mais algumas ruas que a gente fez, além do pavimento Remígio, a gente já tem aí mais de 50 ruas efetivamente calçadas. E para a gente ter um pavimento Remígio 2 grandioso, como foi o pavimento Remígio 1, né, a gente vai ter que fazer para que aconteça nas ruas que as pessoas tanto dizem, mas não chegou aqui, Porque para muita gente, se não chegar na sua porta, não vale nada. Não valeu, né? Não valeu. Mas assim, mas ninguém consegue agradar 100%, 100%, né? 100% é complicado. 100% é complicado. Mas eu digo a vocês que a expectativa do governo municipal tem sido ir junto aos deputados, né, e junto às pessoas que estão com ele e também as que se oferecem, né, porque às vezes chega uma pessoa com uma emenda parlamentar e não é porque ele é contra que ele não vai aceitar, não. Pode vir quem quiser. Tudo que vier de benefício é bem-vindo. Para a nossa cidade pode vir como for, pode vir de carrada e caminhão que a gente está aceitando. E aí a gente chega, tem expectativas de vir alguns recursos ainda esse ano, e se vierem, a gente vai engrossar o caldo, né? Vai fazer um pavimento aumentar, né? Porque a gente já tem planejamento para trabalhar com recursos próprios, fazer algumas ruas aí que vai sair da agulha, não vou dizer agora o nome das ruas, mas assim que a gente tiver com isso no planejamento, vai ser divulgado na hora certa. Porque é importante a gente saber e ter certeza que o dinheiro é suficiente para a gente trabalhar aquele pleito, né? Aquele objeto. Não adianta a gente estar dizendo, está ali, começar e não ter como terminar. Aí fica mais feio do que não começar. No caso, você até antecipou sua resposta a uma pergunta que eu ia fazer até que a gente estava conversando, com a sua vasta experiência, como você tinha me falado em off, que tinha começado na gestão Pedro Olímpio, né, atravessou os 2 mandatos de Cláudio, veio também, participou do governo Chió, e hoje você faz uma avaliação sem medo nenhum de errar, que no caso o prefeito que mais pavimentou, que mais calçou Remígio, foi o prefeito André, o prefeito atual. O prefeito atual, ele dá de 2 por 1. Pois é, você como hoje à frente da Secretaria de Obra tem uma base, né? Na verdade, eu comecei com Pedro Olímpio, foi o ano que eu me formei, assim, pouca experiência, também no governo de Cláudio eu tive pouca experiência.
Eu fiz os dois mandatos, não, eu fiz até 2011, depois eu fui fazer outras coisas e voltei com o governo de Chió, trabalhei somente no governo de Chió, só trabalhei no PA e no SAMU, outras coisas, parece que o postinho lá em cima. E depois eu pedi demissão, fui para Campina Grande. Campina Grande eu era gerente de engenharia da Secretaria da Educação. Eu fui fazer uma experiência, em 3 meses eu virei gerente. E aí quando eu volto, agora, junto com o Alexandre, ele disse que chamou e montou a equipe, e eu era a equipe dele, né? Então, eu e outras pessoas mais, né? Não só eu. Mas aí a gente fez um bom trabalho, e o bom trabalho, os frutos vão chegar agora, né? A gente está começando a chegar. Primeiro, o mercado público, né? Que a gente está falar daqui a pouco. Feliz por estar começando uma obra desse porte, desse naipe, e ter destravado, né? Porque tinha projetos aí, que eu não vou nem dizer, depois da sua pergunta. A gente também vai começar agora o CEL, a gente já está com a obra licitada e homologada. Vai ficar onde esse? O CEL é o seguinte, o CEL foi uma obra que, quando cadastraram, botaram um objeto aí meio complicado e a gente teve muita dor de cabeça para aprovar. Mas a gente aprovou. A gente está lá, né? Então, quando eu bato na porta, né, eu bato até o cara abrir a porta. Ele está previsto para ser começado mais aonde esse prédio? É o seguinte, a gente tem o Zé Tomás, né? A Policlínica. Tem. A Policlínica vai ser reformada. Certo. Porque a gente não... E ampliada. A Policlínica é um prédio antigo, né? Um prédio de 1980 e pouco. Neto foi feito ainda no governo não sei se foi Neto Bronzeado. Foi Neto Bronzeado que... Foi, Neto Bronzeado. E se a gente for lá, a gente vê que as instalações elas são praticamente sucateadas, né? Elas foram sendo adaptadas, e a gente chega lá, a gente vê um piso quebrado, a gente vê uma bancada diferente de outra, uma cerâmica aqui, outra ali. A parte elétrica não funciona como deveria, porque foi feita para outro padrão, para outra época. Nós não tínhamos os eletrodomésticos que temos hoje, nós não temos os equipamentos que a gente precisa fazer funcionar. Então tudo isso foi levado em conta, então a gente precisou reformar a Policlínica. Diante disso, tem uma promessa de uma grande reforma da Policlínica e, paralelo, se construir o CEL ali. Promessa não. Não é uma promessa, a obra está homologada. Já para começar. Homologada, com recurso próprio a reforma, certo, da Policlínica. Sim. E com recurso do Brasil Sorridente o CEL. Que é a ampliação. Ali, ampliação. Um prédio bonito que depois a gente vai estar divulgando a maquete, né, José? A quem eu quero mandar um abraço para o arquiteto, né, Tiago, que foi o ator do projeto. Beleza. E ficou muito bonito. A gente vai ter mais um equipamento, né? O CEL vai vir para a Policlínica e ali vai ser um centro de saúde, né? Porque a gente vai ter as especialidades que já existiam na Policlínica e, além disso, a gente vai ter o CEL também ali. Então vai ser um aluguel a menos e o CEL hoje é bem escondidinho, né? Eu falava muito em relação a isso, que ele hoje era localizado num lugar muito assim, tipo, contramão, um lugar muito escondido. Hoje vai poderia, pelo tamanho dos benefícios que o CEL oferece, poderia há muito tempo estar num lugar mais centralizado, entendeu? Para fazer uma maior expressão. Vai ficar agora no centro da cidade, ali na perto da frente à Praça Remígio dos Reis. Um espetáculo, né? E a gente está com essa obra homologada, os recursos estão separados, já destinados, dinheiro em conta. E basta agora, a gente vai inserir na plataforma, né, Mais Brasil, quando a Caixa aceitar, que é uma obra da Caixa também, né, é uma obra fácil de ser aprovada, não, igual a obra do mercado. Que tem seus ditames, que tem suas especificações, que tem toda semana que chegava uma porrada de pendência, e a gente lá, eu, Breno e Luiz, a quem eu mando meu abraço, pelo empenho que tiveram para a gente conseguir trazer esse recurso, aprovar essa obra, né? Porque a gente fez
todo o projeto aqui em Remígio, não foi um projeto feito lá em João Pessoa, não foi um projeto, foi tudo feito aqui, foi projeto elétrico, projeto hidráulico, sanitário, estrutura, orçamento, corpo de bombeiro, o que precisou fazer foi feito em Remígio. Então, a engenharia da prefeitura. Então, é isso que a gente está trazendo para Remígio, a gente não quer deixar de ser vira-lata e perna de pau. Nós temos aqui capacidade para desenvolver essa cidade, se autodesenvolver. Pelo que a gente vê, 2023 promete, né? Tem muito a ser feito, muito a ser concluído, né? Em benefício dos remigenses. Tem também outra obra que a gente está mandando para licitação agora, que é uma ampliação lá para o PA. Além do laboratório? Além do laboratório. Certo, porque o laboratório já está em fase de acabamento. O laboratório já está em fase de acabamento e avançado, né? A gente está trabalhando, já estamos confeccionando os forros, já estamos trabalhando nas bancadas do laboratório, né? Provavelmente a gente vai estar colocando as esquadrias nas próximas semanas e o piso. E aí é pintar, fazer os acertos finais e correr para o abraço. A gente está num mês de aniversário de Remígio, está completando 66 anos de emancipação política, uma data muito importante, que dentro disso vem os festejos, né, para comemorar essa data, mas a pergunta, Hélio, tem alguma obra que vocês têm alguma inauguração prevista para dentro desse mês? Tem sim, né, o laboratório. Quer dizer que no caso ele será inaugurado dentro desse período, nesse mês, nas comemorações, à alusão ao aniversário de Remígio. Não só o laboratório, né? A gente também tem aquela obra ali. A gente quer fazer uma inauguração só, porque são muitas ruas que a gente tem para inaugurar, né? Certo. São muitas ruas. Então a gente vai fazer ali na Antônio Norberto Brum, certo, a descida ali do Palma, né? Que ela fez aquela. A gente fez o trecho 1, 2 e o trecho lá de cima, 3 e 4, né? Aqueles trechos que vai ali do começo do loteamento de Caldo Regis, sim, até chegar lá em Júlio Pirulito. Entendido. Né? A gente fez aquele pedaço ali. A gente fez também Antônio Clementino, que vai passando pelo Rua Regina e entrando ali. Ali, pro lado do Antônio Carneiro, né? Ali a gente fez uma quantidade de calçamento considerável, significante. A gente também tem planejado ali a Antônio Carneiro, né? Que é do outro lado, Antônio Carneiro Filho, né? Já para os próximos dias. Eu acho que no segundo semestre ela vai ser feita. Certo. Pela Codevasp, que é a Companhia do Vale de São Francisco. Certo. Ela vai vir, já está planejada, a gente já escolheu, os projetos já estão para sair, já estão no forno. E a gente tem esperança que no segundo semestre a gente tenha o início daquela rua. Eu mando um alô para o meu professor Gildásio, né, que ele sempre que vem na rua ele me cobra, ele diz como vai dar certo, vai ou não vai, não sei o quê. Eu digo, vai, mas a gente tem que ter paciência, né? Porque assim, às vezes o cara diz vai, mas acha que quando eu digo vai é amanhã. Não, é uma paciência histórica para que as coisas aconteçam, né? Vai acontecer ainda esse ano, mas com um certo segundo semestre. Dentro desse planejamento, contanto que dentro do mandato, né? Claro. Que às vezes passa 2023 e pode chegar a início de 2024, por aí, né? Na verdade, isso é função da gente, né? Da engenharia lá, das pessoas que estão no planejamento lá. Porque eu digo a você o seguinte, que se a gente se preocupa, a gente passou 2 anos planejando e as coisas estão começando a chegar agora. Chegaram antes já, algumas obras que a gente fez, né? Por exemplo, que nem as academias, que a gente fez aqui a do Chico Bidu, fez a lá de Bela Vista. Isso já tinha um planejamento anterior, só que não tinha sido executado. Certo. Ficou, a gente executou, né? Ficou na mão da gente. O CRAS, que fazia várias... Foi concluído. Foi concluído agora. Fizeram várias tentativas, licitaram de novo, de várias, não sei o quê. Houve distrato? Houve distrato, houve pendências na caixa, assim... E a gente... eu digo a você que eu não sou melhor nem pior do que outros. Procura fazer a coisa certa. Eu bato na porta todo dia. Aí eu bato na porta e o cara, uma hora ele vai cansar e vai abrir, né? Que tem a história da viúva da Bíblia, né? Por insistência,
Mas tem que ter a técnica também, né? Se não tiver a boa técnica, não adianta você estar batendo lá na porta com um projeto medíocre. Você tem que estar com o projeto correto, arranhadinho, as coisas tudo em ordem, aí dá certo. Você bota para dentro, o cara lê, vê que está em ordem. Se não tiver perto para ajustar, mas a coisa vai chegar, vai acontecer. A gente estava vendo isso mesmo, porque quando a gente fala de obra e infraestrutura, se a gente seguir em frente, a gente não para de ter coisas para trazer à tona, para falar. A gente sempre tem em das lives com o prefeito que foi mostrada a maquete, né? Que é também a obra da Lagoa do Freitas, né? Que é uma promessa que o pessoal vem aguardando essa obra com muita expectativa, né? Porque a gente tem a Lagoa Parque, né? Que na minha opinião, como cidadão, ainda falta algo para concluir ela, na minha opinião, ela não está concluída. E aí foi mostrado, né? Na época o secretário Alexandre Oliveira, né? Alexandre Pebinha, guerreiro lá, ele mostrou a maquete que desceria de lá, da Lagoa da Lagoa Parque, José Passos, saiu dos Passos, descia com uma pista de ciclismo e vinha até a Lagoa do Freitas. Dentro do seu planejamento, além de secretário como engenheiro também, a como anda o andamento dessa possível conclusão? É muito importante a gente pensar na cidade desse jeito, né? Integrar a nossa cidade, né? Principalmente, vamos dizer, André é o prefeito das Lagoas, né? Que ele fez a Lagoa Parque e a gente vai fazer a Lagoa do Freitas. Então é o prefeito que fez a Lagoa, né? Que trouxe aquela beleza que tem nela, né? Teve a coragem de colocar dinheiro, né? Porque quando a obra ficou empancada, ninguém quis colocar dinheiro, ninguém quis assumir o risco. Ele foi lá e botou o dinheiro que faltava, né? Eles não queriam mandar o dinheiro, não queriam liberar lá em Brasília, não sei se estava faltando dinheiro, se era política ou o que era. Só que com a coragem de André, né, de botar o dinheiro, de fazer, aí depois que estava feito, eles não tiveram mais como segurar, né, mandaram. E aí André conclui a Lagoa. Certo. E agora a gente vai fazer o mercado, né, está fazendo o mercado. A gente vai chegar na que é outra obra muito estruturante, muito bacana, que Remígio recebe, e provavelmente, né, a gente está tomando um fôlego, porque nós fizemos todas as contas e já temos aí programado mais, quase, né, perto de 2 milhões de reais de recursos próprios para investir. Investimentos próprios, tá vendo? A gente tem parcerias com o governo federal, com o governo estadual e recursos próprios. Quem foi o prefeito que investiu nesta ordem de recurso próprio, né? Com trabalho? Trabalho daqui, com dinheiro que ele está economizando, que ele está fazendo para que as obras aconteçam. Só as obras não, cada secretário que veio aqui, eu acho que você viu que eles estão mostrando uma certa desenvoltura, fazendo a parte deles com muita garra, com muita seriedade, e é isso que André espera. Proporciona com o seu secretário. Ele espera que ele dá a liberdade para você trabalhar, mas ele também cobra o seu trabalho. O seu trabalho tem que ser a contrapartida, né? A gente fica diante dessa expectativa porque eu tenho aqui vários planos de governo, de prefeitos. Hoje eu adquiri um plano de governo, né, do saudoso José Passos, 2004 também, né? Eu tenho aqui. Estava vendo também algumas demandas do ex-prefeito Paulinho. Enfim, eu tenho uma lista no acompanhamento de uma gestão, acho que nos últimos 20 a 25 anos, por aí. E a gente sempre vê dentro disso, da maioria deles, a cobrança, reforma do mercado, né? E a gente vem a esses anos já, agora com as obras aí em andamento, vem esperando com muita ansiedade, isso todos os remigenses
né, e os comerciantes, o consumidor, que esse mercado saia até o final do ano, como tem uma promessa aberta, né, que talvez até o final do ano ele esteja concluído e que possa oferecer o retorno do grande movimento que a nossa cidade sempre teve naquele local. Como é que anda, Hélio, o andamento dessas obras? O mercado, eu vou contextualizar para a gente poder entender. Fica à vontade. O mercado público, como obra, como esperança de ser feito, né? Ele começa de uma provocação, né? Porque eu me lembro que um final de semana os cachorros estavam comendo a carne lá dentro nos bancos. Nos Isso bancos. foi lembrado, foi uma repercussão a nível nacional. Foi tirado as fotos, né? Vídeo. E aí, na urgência gerada por essa demanda, né? Eu acho que foi até o Ministério Público que criou essa demanda. Foi feito um projeto ali e esse projeto foi colocado em prática, que foi aquele setor vermelho, né? Que já está entregue. E por isso, com isso, houve a sensibilização de alguns parlamentares, que um mandou 200 mil e outro mandou 1 milhão e 250. Somando, um deles era do doutor Damião, o outro eu não estou lembrado agora. Foi tudo iniciado nesse sentido, né? No emenda do doutor Damião, né? Ele mandou emenda de 1 milhão e 250, o outro mandou 200 mil. Houve um complemento que PK, quando esteve aqui, falou, 300? Foi 200. Certo. Tudo dava 1 milhão 452 reais, 2 mil reais, porque isso aí foi contrapartida do município, esses 2 mil reais. E a gente começou a construir não, a gente já pegou um projeto Frankenstein, né? Um projeto que era o elétrico feito ali, o estrutural feito ali, o arquitetônico feito ali, e não existia coordenação para esse projeto. Se existia, mas a coordenação era muito ruim e o projeto ele não fechava, não funcionava. E qual foi o meu trabalho no ano de 2021? Foi coordenar esse projeto. A gente refez a maioria das peças do projeto de maneira que ele se encaixasse, houvesse compatibilidade entre as peças. Certo. Isso, graças a Deus, nessas minhas andanças por aí, eu aprendi a fazer e faço com maestria. Eu conheço as mais diversas áreas da engenharia, um pouco de cada, não a fundo, mas eu conheço mais diversas áreas de engenharia e estudei um pouco de compatibilização de projeto e gerenciamento, e eu faço isso. E eu fiz e deu certo. Foi a coisa que, para você ter ideia, existia... tomar um cafezinho e continue. Existia uma subestação abrigada para ser feita. Ia gastar 170 mil reais no tempo. E aí eu comecei a bater bola lá com um engenheiro eletricista e a gente aprovou um projeto que a Energisa mandou dizer para a gente que se a gente quisesse contratar a própria Energisa para fazer, ia resolver com 24 mil. Certo. Só aí a gente consegue economizar uns 146 mil reais. Um grande abatimento. Mas não é economia, é você deixar dentro das normas padronizadas para que a coisa aconteça. Certo. Porque economia na engenharia não quer dizer que você vai deixar de gastar, você ainda vai gastar, mas você vai gastar o suficiente para que a coisa aconteça com segurança. E aí, outras coisas mais que a gente teve que ir ajustando, e quando a gente pensou que não, a gente deu entrada no projeto a primeira vez e era a pendência que não acabava mais. Mas eu tinha que dar entrada porque eu era novo, né? Eu cheguei ali de Campina, ninguém quase me conhecia aqui em Remígio, e eu tinha que dar entrada, né? Porque alguém ia dizer que eu queria aparecer. Então eu dei entrada do jeito que estava. Pá! Bateu e volta. Aí quando volta, uns projetos bons e outros ruins, né? Mas no geral a gente tinha que sair alterando. E aí eu alterei tudo e até no final do prazo a gente conseguiu aprovar todos os projetos, fazer todas as legalizações necessárias, né?
e essa parceria boa que a gente teve com os diversos órgãos que nos receberam e nos atenderam e fizeram as devidas liberações para que a gente pudesse executar a obra, e a gente terminou no período eleitoral de aprovar o projeto. Nesse período estadual. Por isso, a gente ficou esperando a IO, que é a ordem de início de obra, a Caixa Econômica que emite, até o início, finalzinho do ano, porque ela não podia dar no período eleitoral. Já estava licitada, aprovada, tudo bacaninha, mas não podia dar em período eleitoral. Certo. Então, mas tinha quando a gente terminou de orçar a obra, que é outra coisa que a gente falou que tinha 1,5 milhão, 1.450.000, a gente teve que colocar mais uma porrada de dinheiro do município. Certo. Tipo no espécie de outra proposta? Não, é porque é o seguinte, a obra não cabia em 1,5 milhão. Certo. Custava 2.100.000. Certo. E aí, essa diferença não poderia entrar como contrapartida. Contrapartida tem que ser um valorzinho pequeno. Entendido. Então, isso aí seria, a gente separou, vamos até aqui com o dinheiro do município, e daqui diante a gente vai com o dinheiro da Caixa Econômica. E aí está acontecendo exatamente assim, a gente já gastou um monte de dinheiro do município e agora a gente está começando no da Caixa. Mas vendo no sentido que a gente percebe nessa forma de trabalho, até isso aí tem que ser um reconhecimento também ao secretário de Infraestrutura, José Galvão, que se mexe de uma forma muito positiva, no sentido de ter uma noção de quantas ruas aquelas pedras que foram retiradas do mercado já calçaram, porque foi tirado, porque ali está previsto para tijolo, né? O bloquete. Exatamente, para ser colocado ali. Então foi reaproveitado todas aquelas pedras que não são poucas para calçar e favorecer outras pessoas. Na verdade, a gente rapidamente tirou as pedras e calçou o Dona Toinha, né? Ali foi uma coisa muito boa. Não deu para calçar tudo, né? Mas deu para fazer boa parte ali daquelas ruas. A gente comprou muita pedra, mas foi o mais barato que a gente fez dos calçamentos de Remígio, porque aquelas pedras do tempo de seu Mário Vitório, né? Sim. Cada pedra era quase 1 metro de calçamento, né? Ali é de seu paizinho bronzeado. Ontem mesmo eu estava lá em cima, que a gente já levou alguns meio fios lá para cima, né? Dali do mercado. Aí João dizendo, esse meio fio é grande demais. Eu vou estragar minha coluna. Eu fico... Sou cumprido. Não, é porque além de grosso, pesado. Além de grosso, ele é mais alto do que esses de hoje. Esse meio fio é grande demais, eu vou quebrar minha coluna. Eu tenho que quebrar no meio para carregar. Eu digo, mas tem um jeito aí, aí isso quer dizer, vai ficar de qualidade, né? Certo. Hoje, antigamente, as pessoas não visavam menos o lucro, né? Porque assim, a gente vê que o material, os paralelos que tiravam naquela época, eu não sei se a pedreira era melhor, se as pedras eram mais fáceis de cortar. Porque há muito tempo atrás, eu acho que era o trabalho que havia preocupação, sabe? De fazer aquele trabalho para durar. É tanto que essas pedras têm muito mais de 50 anos no mercado, né? Então eu quero aproveitar, graças a Deus a gente está com uma audiência boa, né? Eu quero mandar um abraço para Alexandre Pebinha, um grande abraço, que está ligado no podcast Fala Remígio, Antônio Santos, né? Fabiano Freire, Diego Almeida, Fabrício Isidório, Ademaior, meu atleta, um abraço, Ademaior. Rony, né? Rony Danson, nossa senhora, Alessandro, é o nosso secretário de assistência social, Alessandro Rodrigues, né? A nossa amiga Violeta, né, uma grande formadora de opinião, que de vez em quando eu estou conversando com ela e gosto da pessoa, de conversar com as pessoas, né? Que sempre tem umas afirmações, uns pontos de vista, uma posição com o pé no chão. Grande abraço a Violeta. Erinaldo Santos, Adriano Fideli, né? Leonardo Freire, Narciso Gonçalves, né? Que acho que é o homem que agora está fazendo uma manutenção, né? Na Lagoa Parque, se eu não estou enganado, né? Meu amigo Narciso, um grande abraço, né? Leoneide Alves.
Elinaldo da Silva, Maria Vitória e Diogo Pereira. Muito obrigado por vocês estarem ligados no podcast Fala Remígio. E quero deixar bem claro que todas as entrevistas, democraticamente, o direito é para todos. Esse espaço é aberto, né? Não é só uma via de uma mão, é de duas idas e volta, né? E a gente está sempre aqui, depois dele já temos uma lista de entrevistados que estão para vir aqui, mas a gente tem que ser realista, tem que colocar as coisas bem claro, e está sendo importante esse esclarecimento, como secretário de obra, né? Que sucedeu Alexandre, e do secretário de infraestrutura que está aqui presente, não quer aparecer, mas está aqui presente, também auxiliando aqui para mostrar os feitos da gestão, o que tem para vir, né? Até esse ano aqui também. E esse é o intuito do podcast Fala Remígio, é passar informação, esclarecer e dizer a vocês o que realmente acontece com nossa cidade. Por isso os agradecimentos, a gente tem muitas pessoas que começam do início ao fim nos assistindo, porque o nosso assunto é pertinente aos interesses das pessoas, ok? Então damos seguimento dentro do Mercado Central, que o pessoal fala que agora vai ter, ao invés dos bancos de madeira, agora vai ter os boxes, né? Tem também o projeto também que foi considerado aquelas tarimbas muito pequenas, pode haver, né? Uma modificação nelas também. Me esclareça isso aí, Hélio. Dedé, a questão é o seguinte, a obra do mercado é uma obra federal. Nós temos que manter tudo que foi planejado até que a obra termine. Sim, até que seja concluída. Depois que a obra terminar, o mercado é do município. Certo, entendi. E eu costumo dizer que vai ter que ter o pós-obra para poder receber os comerciantes. Certo. E o que é o pós-obra? O pós-obra é a gente saber a necessidade de cada um e separá-los por necessidade. Certo. Não dá para a gente ter uma conversa de ter um mercado novo sem que o mercado possa acomodar as pessoas. Sim, com certeza, então, absoluta. Hoje eu não tenho propriedade para dizer como será o pós-obras. Eu só tenho capacidade de entender que é preciso. Certo. Tá entendendo? E aí eu estou trabalhando para que a obra possa ser terminada o mais brevemente possível. Inclusive, para você ter ideia, a primeira medição que a gente ia fazer, medição porque é assim, na obra pública, a empresa faz, depois a gente mede o que ela faz e paga. Para dar sequência. Não dá dinheiro a ela antes dela fazer, não. Tem que haver conclusão. Primeiro ela, não precisa concluir a obra, né? Vai concluindo as etapas, né? Ela faz, a gente mede, depois é que paga, se tiver feito e bem feito. Certo. Então, a primeira medição que a gente ia mandar para a Caixa era de apenas 80 mil. E a gente conseguiu preparar uma medição que dá praticamente o dobro disso. Certo. Então, para você ter ideia que a gente está conseguindo fazer com que o cronograma tenha até as etapas adiantadas. Certo. Para que a gente possa, o mais brevemente possível, que a gente conseguir terminar, começar a entender como é que o mercado vai ter que ficar para receber as pessoas. Nem vai ser tudo o que elas querem, nem vai ser também do jeito que está. Entendi. Porque tudo que elas querem não é possível, né? A gente vai ter que ter um limite de alteração, algumas coisas não podem ser feitas. Tem que chegar, né? A gente não pode desconsiderar que a gente fez um investimento e esse investimento é para melhorar, além do que a gente vai encontrar lá para receber os feirantes, para receber os comerciantes, para melhorar até o calendário cultural da cidade, mas também para a questão visual, né? A gente não quer mais que o mercado fique deteriorado. Porque assim que a gente terminar, o pessoal já vai pedir reforma de novo. Não. A gente não pode. A gente quer que se a gente fizer uns boxes bacana, uma tarimba bacana, bem feita, umas barracas, tudo dentro do padrão, a gente possa, pelo menos, manter aquilo ali, porque o mercado foi feito faz 50 anos.
E a gente está reformando só agora. Por quê? Porque é caro, porque é complicado, porque a gente tem muitas legalizações para suplantar, para poder conseguir aprovar a obra. E uma vez aprovada, esse é patrimônio. É patrimônio de cada um cidadão de Remígio. A gente tem que cuidar do nosso patrimônio. Não é porque é público que a gente vai deteriorar, que a gente vai mexer, que vai acabar, que vai fazer de qualquer jeito, né? A gente tem que cuidar. Se a gente não cuidar, nós, remigenses, temos que ter amor por nossa terra e pelo nosso investimento, pelas coisas que foram feitas e trabalhadas aqui. Mais um pouquinho de explanação, eu sei que ali muito pode ser feito. Quando a gente acompanha, uma das pessoas também que muito acompanha sou eu, acompanho aquela obra, né? Desde o início, de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses eu estou mostrando em andamento, porque eu também tenho um compromisso com remigenses que está fora de Remígio, que gosta de me seguir na página, para ver como é que está o andamento de algumas coisas dentro da nossa cidade. Graças a Deus, eu tenho essas amizades, essas pessoas que, mesmo distante, amam essa cidade. Foram procurar um meio de vida fora, mas tem seu torrão natal dentro do coração, sabe? Então, quando a gente olha ali, aquele mercado, a gente fica na torcida para que ele seja entregue, porque você há de conver, além dessa Covid que veio aí, a gente tem sofrido muito mesmo, né? Quando a gente colocou o mercado em obra, todo mundo percebe que o nosso comércio sentiu, né? Dá para perceber que ele sentiu. E a gente está torcendo para que até o final do ano ele esteja concluído, né? Que se faltar alguma coisa pós-obras, como você explicou, mas que a gente possa trazer o povo de volta para aquele espaço ali que é muito importante para a cidade. Eu nasci e me criei vindo para Remígio, que eu sou de Algodão, sou natural de Algodão. Certo. Eu nasci em Remígio, né, na Clínica do Doutor Passos. Uhum. E às vezes eu digo à minha esposa que não sou daqui, mas vim para ficar. Certo. E ela disse que eu nasci aqui, eu sou daqui. Mas assim, eu gosto muito de Remígio me acolheu. Todos que gostam de mim, todos que me odeiam, predominantemente estão por aqui. Então é caso de amor e paixão. Certo. Paixão e ódio. Mas assim, eu acho que essa cidade merece, apesar de eu já ter trabalhado muito, tanto público como já particular, contribuiu bastante, muita experiência, mas essa cidade merece da gente que mora aqui, que o acolhimento completo, né? A gente possa dar sempre mais e melhor. E é nesse intuito que eu digo, se estiver dentro das minhas possibilidades, se estiver dentro da condição técnica, ou então até mesmo de condição de suor, de trabalho, eu vou tentar fazer. Sei que também não vou agradar a todo mundo, porque nem Jesus agradou. Isso é verdade. E por isso eu peço um pouco de paciência, né? Que as pessoas tenham paciência, porque vai dar certo. Vai dar certo para a maioria. Certo. Vai dar certo para a maioria. Agora, a gente passando, adiantando o assunto, acho que um pouco da explanação do mercado deu para passar mais um esclarecimento, né, técnico com conhecimento, né, do secretário e engenheiro, né, que tem o conhecimento, e a gente, diante do ano letivo que já começou, né, a gente gostaria de saber como é que está as obras da creche Socorro Viana, que até o momento lá, para as crianças não pôde voltar, porque começou uma reforma, houve uma desistência, não sei como foi isso, e até agora a infraestrutura agora tomou a frente, né, e está lá para concluir, para que aquelas aulas, aquelas crianças possam voltar a frequentar a creche Socorro Viana. Infelizmente, nem tudo sai de acordo com o que a gente planeja, né? A gente tinha planejado, ainda no tempo que Alexandre era secretário, a quem eu dou meu boa noite também, aquela reforma. E quando houve a homologação da vencedora, a empresa que ganhou o certame, a gente chamou a empresa
E assim que as aulas cessaram, a empresa recebeu a ordem de serviço para começar. E aí a gente viu que não começou, porque a ordem de serviço foi dada no final de dezembro, 10 dias antes. Não começou e ficou, a gente deu um desconto, porque também é fim de ano, né, começando. Mas eu sempre avisando a ele, olha, você só tem 60 dias para fazer a obra. 60 dias, que era a intenção da obra era melhorar o sistema de coleta de água pluvial, porque toda vez chovia e não dava ali. Não dava. Provocava vazamento, que aconteceu isso ao longo dos invernos aí. E aí a gente estudou um jeito de colocar um sistema de captação dessa água pluvial, água de chuva, que não inundasse mais. Certo. Então era uma obra praticamente simples. E aí a gente queria o seguinte, que o cara aproveitasse todos os materiais que já tinha lá, porque a obra, a creche não estava deteriorada. A creche estava, o PVC estava bom, as telhas estavam boas, a pintura estava boa, a cerâmica, o piso estava bom. A ideia mesmo era a água. Tinha uns problemas, além da água, de instalação, a parte elétrica e a parte hidrossanitária. Mas a ideia da gente é o seguinte, quando ele descobrir e cobrir novamente, a gente vai lá e faz a intervenção. Só que o que aconteceu? O cidadão ele demorou a começar. Quando ele começou com pouca gente. Com pouca gente, a maneira como ele foi retirando os materiais foi de forma irresponsável e a gente viu que ele quebrou quase que metade das telhas. Ele deixou se nota por a frente, né? Aquela carrada que tem lá, né? Colocou o forro de PVC, ele deixou completamente destruído, de não ser aplicado depois. Mas afinal, que construtora era essa? Era uma construtora lá de Bahia, a LT Cruz. E aí a gente chamou ele para conversar e disse, eu não quero mais você aqui não. Aí você falou, vá procurar a sua turma, se vire, que não vai dar certo. A gente vai terminar aqui a custo do nosso suor, né, do nosso trabalho, porque a gente não estava com isso no nosso planejamento. E aí eu acredito que mais uns 30 dias a gente consegue terminar a obra. É o que tem para hoje. Não tem como a gente prometer uma mágica, né? Você já fala, vá, plim. Quer dizer que tem, no caso, mais um mês. Eu ia até dar uma sugestão, né? A gente costuma falar com as mães, e você sabe que quem trabalha com criança sempre tem tem o desejo que sempre exista uma área de recreação para as crianças. Aí o que é que foi visto? A gente conversando com as pessoas, aquela área onde era o antigo curral, que ali poderia, não sei agora ou futuramente, ser passado um piso. Porque durante a sequência das aulas, sempre é bom ter uma área que proporciona um pouco de recreação, porque você sabe, às vezes a criança fica no estresse, só dentro da sala. E uma sugestão, porque lata de areia não é bem apropriado para a criança, porque eu fui menino e eu sei ali o que tem embaixo, ali tudo, né? Que fosse considerada essa ideia, até uma sugestão em nome das mães que tem os filhos ali, que estudasse uma forma, se possível, de aquela área do lado ali onde é o curral, que fosse construída de certa forma uma área de recreação para melhorar as condições daquelas crianças que ali frequentam, né? É uma sugestão. É uma sugestão muito importante também, a gente pode ver isso. E o que você diz é bem fundamentado. Você já foi menino, eu também já fui. Brinquei muito ali. Já tem até uma música de Bezerra da Silva, né? Que fala disso. Isso. Mas eu quero dizer que eu também, o meu primeiro emprego na Prefeitura Municipal de Remígio, eu fui monitor na creche Olívia Bronzeado. Tá vendo como é que é? E eu sei como é ser monitor e cuidar de menino. Foi só um ano e pouco, mas como monitor de creche, para chegar até aqui onde eu estou hoje, né, eu já fui um monte de trajeto grande. Então, o que você está dizendo é com propriedade. O menino precisa de um lugar para se espalhar, porque senão ele vai entrar no estresse e vai perturbar. Eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei para ser monitor, tinha uma menina, eu ainda vejo ela lá na rua Fernando Pimenta.
ela não era daquele Remígio. Ela tinha aqueles arquivos de ferro, ele subiu o primeiro degrau, o segundo degrau, o terceiro degrau, eu estava de longe, deu uma carreira, mas não deu tempo mais não. Caiu por cima dela com um livro, com tudo, meu amigo foi de manter. Meu Deus do céu. Lá aquele calão da tamanho do mundo, ela chorou, eu disse, pelo amor de Deus, o primeiro dia de aula já morreu o menino, mas não morreu não. Sim, mas eu já dei a carreira dela para pegar. Aí, passou uns 10 minutos, disse que não, ela estava correndo de novo. Eu disse, graças a Deus, que foi só o susto. Mas menino é assim. Isso mostra a importância, né? De ter o espaço. E dentro de algum planejamento. E por falar nisso, a gente está começando, né, a obra da creche lá da Baixa Verde. A gente está chegando lá. Era boa ideia. Você já deu uma entrada que eu queria saber a que pé anda essa obra da creche da Baixa Verde, né? Que é mais um feito também, que tem promessa sim de ser entregue, né? Não sei se até o fim desse ano ou até o meado do ano que vem. Qual é a importância, né? Dessa creche, assim, na sua visão, agora, nesse momento? A importância dessa creche é que a gente vai poder receber mais crianças, né? A gente Exato. vai ter um espaço grande, é um espaço bonito. Eu não sei se vocês já viram, mas se você for na página da prefeitura lá, a gente já publicou a foto bonita, né, da creche. É uma parceria, né, com a Secretaria de Educação do Estado. E também tem contrapartida do município nisso, né? Tem dinheiro nosso. Certo. É aquele lá que eu falei, né? Mas explicou. Parece 140 mil reais. A gente sempre está botando a nossa marca dentro da construção. Onde tiver uma construção vai ter dinheiro da gente. Não é só investimento de lá que vem, nem de cá. Não é federal, nem estado, mas o município ele está se responsabilizando por parte de tudo que está fazendo, não só com dinheiro, mas também com os técnicos lá participando, com os projetos. E aí a gente vê a diferença da gente estar atuando, estar dentro, trabalhando e se sentindo remigense por estar fazendo o melhor para o nosso povo. Certo. Então, essa creche, ela já começou aí há mais de um mês, a gente está na fundação. Se você for lá na página também do município, você vai ver o quão grandioso é essa fundação. Ela já deveria ter sido iniciada há mais tempo, mas por motivo de a gente ter escolhido um terreno melhor para localizar a creche. Fica localizada para as pessoas que ainda não sabem qual é a localização, ali perto do Açude do Paulo, mais ou menos. Exatamente, ali, né? ela fica ali no loteamento de Paulo, no Recanto da Palmeira. Certo. Antes, a gente só tinha um terreno no loteamento, loteamento da saída lá, que meu nome é... Não, é o loteamento, eu sei qual é lá na saída para Cipim, não é isso? Não, na LL Empreendimentos, Do Tetel ali? Sim, do Tetel. Do loteamento lá, eu sei qual é. A gente da Gorgurema, esqueci agora. A gente só tinha espaço naquele loteamento, lá perto da escola do Tetel. Certo. Ia ficar longínquo demais para as crianças chegarem lá. O contramão e aí uma parceria com o nosso amigo Paulo, e a gente fez uma permuta de uma parte da área, que era do município, para ele abrir uma rua, e ele fez doou uma parte do terreno para completar, para o terreno ficar retangular. Certo, né, certo. E caber a creche lá dentro. A gente ficou com um terreno, a gente só tinha 20 por 15, a gente ficou com um terreno de 20 por 40, não, 40 por 40. Certo. Não, a gente só tinha 20 por 40 e a gente ficou com um terreno de 40 por 40. Certo. E aí coube a creche lá dentro, como está nos formatos atuais. E por isso, para a gente poder trazer ela aqui mais para perto da população, para a gente botar num local que... Mais acessível. Mais acessível, que fosse atender o menino de uma forma melhor. Aí a gente demorou um pouco mais, mas eu acho que valeu... Qual é a capacidade da creche? Tem uma noção para quantas crianças? Diz que é para 100 crianças se for integral. Certo. Mas dentro desse projeto vai ter essa área que a gente acabou de falar, uma possível dentro do projeto, uma área de recreação? O projeto é completo.
Certo. Você for lá na página da prefeitura, você vê o projeto. Certo. As imagens, né, do projeto. Isso. Tem espaço para recreação, tem espaço para... Tem salas de aula, tem recuo, né, para garantir a segurança das crianças. Bom, muito tem, bom. Caixa d'água, reservatório, tem banheiros adaptados para as crianças. É um projeto bonito. Certo. Eu quero aproveitar esse espaço para mandar um abraço para meu amigo e irmão, filho de Soclido, o tenente Marcelo Lima. Um grande abraço, para sempre nos assistindo. E aproveitando dentro disso tudo, fazer um reconhecimento. Hoje eu estive no Júlia Vitória, né? E eu quero parabenizar o funcionário, não só o funcionário, como toda a equipe, o meu amigo Silvano, porque eu vi hoje que nem todas as pessoas estão preparadas para ocupar alguns cargos. É fácil falar, mas às vezes quando a pessoa está lá é que vai saber. E hoje eu vi ele trabalhando com um garotinho especial e a gente viu o carinho, a atenção, o cuidado que Silvano estava tendo e a equipe de olho, porque é um garoto especial, então isso me chamou muita atenção e me orgulhou, que eu conheço Silvano das antigas, de muitos anos, sei do seu profissionalismo como funcionário, mas eu quero fazer esse reconhecimento porque foi muito bonito da parte dele. E já ligando esse reconhecimento, tem também a previsão da reforma também, né? Para essa escola, né? Para a Júlia Vitória. Tem sim. A gente já está terminando os projetos. Inclusive já existe uma maquete. Certo. Vai divulgar nos próximos dias. Sim. E dentro dali vocês têm um planejamento de engajar ali alguma área de recreação, porque pela quantidade de alunos a gente percebe, ali mesmo dentro do terreno global dali, a gente percebe que tem um espaço muito pequeno para recreação, tanto que os meninos ficam loucos para correr para aquele parquezinho ali. Será que há algum planejamento nesse sentido? O projeto foi construído em parceria com a Secretaria da Educação. Tá? A gente não fez o projeto da cabeça da gente, a gente não fez o que queria. Eu entrei em contato com o Roberval, né, o secretário, e a gente tinha umas ideias e ele disse, beleza, essas ideias são boas, mas a gente precisa ir lá e escutar a comunidade escolar para saber o que eles precisam. Certo. E no caso que o pessoal mostrou que precisa. E aí eles disseram exatamente isso, que uma das principais necessidades da escola era um ambiente de recreação. Porque a escola funciona de forma integral. Exatamente, também, isso mesmo. Imagina só, né? De 7 da manhã às 4h30, 5 da tarde, se não houver um planejamento, os professores têm que se desdobrar, né? Para poder manter aqueles alunos ali. Então pronto, eu acredito que nos próximos dias eu vou me encontrar com o secretário Roberval e a gente vai apresentar esse projeto lá à comunidade escolar para a gente poder coroar e dizer que, vamos mandar agora para a licitação. Né? Já temos o dinheiro garantido também, né? Está em conta para essa obra. E não só essa, né? Também a do Antônio Carneiro, lá em cima. Que será também uma creche após a conclusão da... Não. O que vai ser Antônio Carneiro? Porque o pessoal tinha a seguinte ideia, que aquela escola da Padre Cícero era sendo concluída, automaticamente era a creche Tietida, né? Se eu não me engano, ela viria para o Antônio Carneiro e os alunos do Antônio Carneiro iriam para a escola da Padre Cícero. Foi mais ou menos, eu vi um comentário de um pessoal que também tem acesso à gestão comentando, mas para tirar essa dúvida... Mas a obra não foi planejada nesse sentido, não. Inclusive foi planejado do mesmo jeito que a gente fez a do Júlia Vitória. A gente foi lá, conversou com a comunidade escolar e eles disseram quais eram as prioridades deles e a gente construiu o projeto baseado nas prioridades da comunidade escolar que está lá agora. Agora que eu digo do ano passado, né? Porque não foi começado agora o projeto. Porque não tem como fazer assim, ativo. O projeto tem que ser pensado, tem que ser trabalhado, tem que ser orçado para poder chegar nos finalmente.
assim, a gente vai ter que ter esse planejamento de ver o que é que vai fazer com aquela creche, porque realmente é um espaço muito ruim. E, assim, não foi a gente que inventou, né? Já recebeu daquele jeito. Entendido. Mas a gente vai ter que ter uma ideia, a gente vai ter que resolver mais esse pepino, né? Mais esse problema que a gente herdou. Provavelmente a gente vai arrumar solução, porque a ideia da gente é essa, né? Mas, assim, eu não sei ainda como vai ser, mas vai ser. Vai ter que ter uma solução para aquilo. E a gente já está chegando quase perto do final do nosso podcast. Hoje a gente começou com um pouco de atraso, mas está sendo muito proveitoso os esclarecimentos, essa entrevista com você. Faço uma explanação para a gente ter o conhecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, o PMSB. Eu gostaria que você falasse um pouco para que o pessoal conhecesse, né? O PMSB é o Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse Plano Municipal de Saneamento Básico, ele foi desenvolvido numa parceria entre a FUNASA e a universidade. E aí, nós tivemos aí, ao longo desses últimos 2 anos, quem esteve à frente foi o nosso amigo engenheiro Luiz, que era o fiscal de obras, mas a gente deu algumas outras atribuições, e ele que estava à frente, mas existiam várias comissões, né? A gente fez também várias plenárias, você chegou a participar, certo. Vários momentos para que a gente tivesse a aprovação desses dados que foram cadastrados, certo, pelos técnicos da Universidade Federal e da FUNASA. Durante esses 2 anos, a gente passou por vários estágios e a gente construiu um documento com quase 500 páginas. Infelizmente, o nosso amigo Luiz, ele passou um concurso em outra cidade e ele está afastado dos trabalhos em Remígio. Certo. Quem está à frente agora é o nosso amigo Adriano, lá da Secretaria de Agricultura. Vou mandar um abraço para ele e quero dizer que eles estão se inscrevendo num curso agora para que a gente possa inserir esses dados que foram levantados a nível federal, tá entendendo? Para que eles possam conhecer quais são as nossas necessidades, quais são os nossos pontos fracos, nosso ponto forte, o que é que a gente tem já a oferecer e o que é que a gente precisa. Certo. Esse plano municipal de saneamento básico, esse documento gerado através dessa parceria da Prefeitura Municipal, da FUNASA e da Universidade, ele vai ser votado na Câmara Municipal e ele vai se tornar a lei que vai nortear o saneamento básico da nossa cidade. Tudo que for feito a partir do momento que esse plano se tornar lei, tem que ser feito baseado no trabalho que foi desenvolvido por esse plano. E aí a gente vai ter mais um instrumento para avalizar e para nortear o desenvolvimento da cidade num ramo que é muito importante, que é o saneamento básico. Porque tudo que a gente fez, né, nesse tempo todo, e o nosso amigo José, que está aqui, e a gente sabe do empenho dele para tirar esses esgotos da porta do povo, da porta da população, para que esses vetores não estejam afetando a nossa vida. De agora por diante, a gente vai estar norteado por esse plano. E a gente vai saber a todo momento o que vai fazer, quanto vai gastar para fazer. E sabendo disso, a gente vai ter como botar o plano debaixo do braço, que é o nosso norte, fazer um orçamento e pegar recursos a nível federal. Né? Certo, conseguir mais recursos para a nossa cidade. Então eu acho que isso é um ponto-chave que vai trazer para a gente
melhorias, né, para as populações que estão mais afastadas do centro e também as que estão no centro, né? Porque os vetores, quando eles aparecem, a gente sabe que, como aconteceu lá ultimamente com o Covid, como apareceu aí também, aconteceu e vem acontecendo com a dengue, exato. E tantos outros vetores, né? A gente tem de vez em quando algum surto com como é que eles dizem que o cara vai lá, não sabe nem o que está doente, ele diz um vírus, sei lá. Então, tudo isso pode ser melhorado se a gente conseguir angariar recursos para tratar também os esgotos. Certo. Não só levar para o distante da gente, das nossas casas, das nossas residências, mas se a gente conseguir sistemas de tratamento para a gente não poluir o meio ambiente. Certo. Se a gente conseguir sistemas elevatórios para unificar os pontos de coleta do nosso município, tudo isso é importante, porque a gente está em uma direção em que a nossa cidade vai ficando cada vez mais estrategicamente desenvolvida. Perfeito. É isso que a gente quer entregar quando a gente terminar a gestão, né? Uma cidade melhor. Perfeito. O que a gente conseguir, beleza. O que a gente não conseguir não foi por falta de tentar, não. A gente está aqui na tentativa, a gente está buscando, a gente está trabalhando, a gente vai trazer o melhor para esse povo, porque eles que detêm, né, a possibilidade de avalizar para a gente mais um mandato, mais um tempo de trabalho, né, mais um tempo de conquista. O povo é soberano, exatamente. E é isso que a gente quer mostrar para eles, a diferença do que a gente está fazendo e do que já foi feito. Eu quero aproveitar para agradecer, né, a audiência de Marinaldo Carlos, né, Rangel, Daniel, né, Assis, Luciana, meu amigo Alex Sam, um grande abraço, Gilmar Diniz, Bosco, Bola 7, um grande abraço, né, Robervânia Nunes, né, Roberval Pereira, Jorge Herculano, um grande abraço, Jorge, meu companheiro, temos muito ainda a fazer, Jorge Herculano, né, Vitor Daniel, Pinto Paraíba disse que vai vir aqui, viu? Pinto Paraíba é da área de esporte, grande abraço, Pinto. Carlos Freire, né, Cristiano Silva, Cícera Martins, né, Cícera Martins, ela está em Santa Catarina, entendeu? A importância de cada pessoa, às vezes vem aqui e acha que está gastando tempo, está falando em vão, não. Eles são avaliados não só por nós aqui que estamos na cidade, mas por remigenses que está em São Paulo, né, que está em todos os estados desse país. O remigense que sempre está seguindo na minha página, ele está fazendo um acompanhamento. Aí tem Francenilda, né, e Francisca, que eu sei que é minha madrinha, né, Chiquinha, e Giliardi, aproveitar e mandar um abraço para o grande profissional Giliardi, seu pai. Paulo, meu grande amigo, Paulo Carolino, né? E Dona Edileuza, pessoas que todas da manhã eu estou lá tomando um chazinho, a gente está trocando ideia, né? Eu quero agradecer demais a presença, e se tudo, Josa e Hélio, que foi explanado aqui nesse espaço, espero que futuramente vamos voltar, porque não é só a primeira vez, essa aqui é a inicial. Aí eu vou ficar acompanhando. Quando for pro ano que vem, todo mundo só vem para aqui se tiver o que mostrar. Se não tiver o que mostrar, não volta não. Isso vai ficar bem claro, né? Então, Josa, no Emícia de Corpo Presente, eu reconheço sua luta. Todas as 7 horas da manhã, a gente tem um bom dia, a gente bate um pequeno papo, a gente conversa. A humildade é muito importante das pessoas que sabem ouvir. Hélio, muito bom essa entrevista com você, Hélio. A explanação, acho que para muitas pessoas que estão assistindo nosso podcast, está dando um entendimento do que tem para acontecer em 2013, entrando para 2014. Então, 2023 não, perdão, 2023 e 2024. É que a gente fica um pouco lendo aqui, a gente troca as datas. Suas considerações, Hélio, meus agradecimentos de coração, fica à vontade. Eu quero agradecer a você, Dedé, pelo espaço. Eu acho que é muito importante a gente estar dizendo o que a gente pretende fazer, o que a gente fez,
para que as pessoas possam entender que muitas vezes a gente não fala, a gente não vê, não aparece, e aí as pessoas ficam questionando, né? Mas a gente aqui, num espaço como esse, e num espaço como, principalmente a gente vai também na rádio, Sim, fala, na e também na rádio de outras rádios, de outros municípios. Sim, várias, Esperança Areia. A gente consegue levar para a população, e às vezes são os anseios que elas têm. Sim. Né? Porque assim, vai chegar quando? Eu digo, vai chegar. A gente está planejando, a gente está trabalhando. E nisso que a gente tem que todo dia lembrar, quando a gente acorda, agradecer a Deus, porque Ele deu força para a gente entender que o nosso trabalho tem que ser para as outras pessoas. Certo, é muito importante que o nosso trabalho ele frutifique para que outras pessoas vivam melhor. Então, eu quero agradecer ao prefeito pela oportunidade, né, que eu sou secretário hoje, através de uma conjuntura, mas cheguei a ser, e agradeço pela confiança. Agradeço também aos meus companheiros, né, inclusive Josa, Diego, ao Rony, ao secretário de Educação, a todos eles pela toda parceria, equipe, né? pela parceria, pelo entusiasmo e pela convergência, né, que a gente tem que ter entre um e outro, que a gente busque cada vez mais essa união para que os nossos projetos não sejam só projetos que serão engavetados, mas que sejam... Que não fique só no papel. Que os projetos possam ser executados, né? Certo. E é nesse intuito que eu agradeço ao meu Deus, que em tudo que a gente for fazer, a gente tem que botar ele na frente para que dê certo. Certo, e eu acredito que a gente vem cumprindo com essa missão, né? Porque as pessoas têm esperanças e quando a gente está num cargo desse, eu costumo dizer que eu não sou político. Certo. Mas não tem como estar aqui e não fazer a política, a boa política, né? A boa política. Dizer assim, olha, se eu estou aqui, eu quero estar por mais algum tempo para poder fazer um pouco mais. Um pouco mais, eu digo mais arduamente, né? Está fazendo algo considerável. E também dizer que estamos à prova, né? Se alguém achar que esse governo pode ser superado, que alguém pode fazer mais, né? Que venha dizer como, porque eu já falei, né? Eu já mostrei meus projetos, já disse o quanto eu estou aqui ativamente para bater na porta, para dizer assim, nós vamos fazer, vai acontecer. E às vezes eu me empolgo, né? Mas eu sei que só acontece se a gente estiver sempre fazendo aquele trabalho de formiguinha. E o melhor de tudo, quando a gente tem certeza do que está fazendo, né? E está ciente da capacidade daquilo que pode ser feito, né? Então... eu me considero uma pessoa assim, humilde, eu não sou arrogante. As pessoas podem até não... Eu posso até não conversar muito, assim, não dar muita... muito dia a dia, mas assim, eu estou aqui para... E também lá na secretaria, para atender a todos que me procurarem. Dentro do possível, eu vou tentar resolver o problema de cada um. Porque eu acho que a gente que está lá, tem que atender as pessoas, tem que tentar ver qual é o problema dela, e fazendo isso a gente está agregando valor à nossa cidade, está agregando valor ao nosso time, e vamos levantar essa bandeira para que a gente consiga ver os frutos dessa próxima entrevista que vai acontecer, né? Com certeza absoluta. E finalizando, né? Relembrando mais uma vez, porque eu posso dizer isso, que eu fico feliz com aquilo que acontece de positivo. Aquela obra lá da Socorro Viana, em frente a Celso Carneiro, só vão saber o tamanho da importância dela depois de ela concluída. Socorro Viana? Socorro Viana, não, da creche José Passo e da escola Celso Carneiro. Certo? É o calçadão que vocês vão começar a semana que vem. No demais, fica nossos agradecimentos
Até o próximo podcast, até a próxima sexta-feira de 8 da noite, né? Temos uma novidade, né? Mas isso a gente vai falar ao decorrer da semana. Que Jesus proteja todos vocês e até sexta. Um grande abraço. Podcast Fala Remígio, um compromisso com o povo. Tchau.